Você deve estar se perguntando várias coisas neste momento. De quem caralhos é esta voz? Por que o dono do canal não trabalha? Que tipo de vídeo é esse? Quando o Bradesco vai contratar um narrador? Opa, errei minha boca grande. A questão aqui é a seguinte. O dono deste canal tem uma doença que não permite ele lançar mais do que um vídeo a cada 3 meses. E sendo um grande amigo, decide lançar 2 vídeos por mês no canal dele. Tá, mas seus vídeos vão noticiar o trabalho escravo dos anões da Mongólia? Mostrar gatinhos sendo torturados por meias de pano? Ensinar a fabricar um homúnculo só com o que temos em casa? Não. Todos os meses, quem tiver a honra de ser inscrito neste belo canal com um dono inútil receberá em suas inscrições conteúdos altamente elaborados, destrinchando obras das mais diversas mídias, indo desde animações nipônicas, músicas, animações americanas, jogos eletrônicos, quadrinhos japoneses, filmes e muito mais do que eu. Sim, do que eu estiver a fim de falar. E adivinhe, não me pagaram nada para fazer isso. Muito menos você pagará algo para assistir conteúdo bem produzido na internet. Agora que nós conhecemos, antes de embarcar em nosso destino, saiba da seguinte coisa. É minha primeira vez produzindo conteúdo sério pro YouTube. Tanto o roteiro quanto a edição ficaram por minha conta, pela minha própria escolha. Gostaria muito de feedback, principalmente se você estiver disposto a realmente criticar de forma construtiva. É isto. O vídeo falará sobre o filme como um todo, ou seja, recheado de spoilers. Caso não tenha assistido, feche o vídeo. Veja o filme e volte aqui. Bora! Ringo é um filme de terror lançado em 98 pelo diretor Hideo Nakata, inspirado na trilogia de romances Ring, feita por Koji Suzuki. Devido a seu grande sucesso no Japão, em 2001, o produtor americano Roy Lee, após se deparar com a total falta de criatividade dos americanos, comprou junto da DreamWorks os direitos de adaptação da franquia, resultando na mais conhecida versão ocidental do filme, responsável por popularizá-lo, saindo provavelmente a que você assistiu. Pelo título e thumbnail, tu já sabe de qual eu falarei aqui no vídeo, afinal, nunca assisti a norte-americana. Nada contra, mas é que sempre a primeira interpretação a ser lembrada de Ring é a versão dos nacionalistas de azul e vermelho. Não tô cagando regra nem nada, pode assistir qualquer uma. Só quero uma disputa um pouco mais justa entre um dos melhores filmes de terror da história versus aquilo lá. Logo, assista o filme e depois vem aqui. Vale a pena. Na cena inicial do filme, vemos 2 jovens em uma espécie de noite de pijamas, conversando sobre o perigo da fita dos 7 dias. A conversa acontece de forma até bem natural, e durante ela vemos o nível de mistério aumentar, porque as duas, totalmente inconsequentes, uma característica muito presente aqui, caçam de todas as formas possíveis essa mística em torno da gravação. Uma delas diz estar amaldiçoada, a outra fica intrigada e a cada segundo passa a acreditar mais, até o momento em que um telefone toca e as duas correm, porque pode ser realmente a gravação naquele telefone, quando na realidade é apenas a mãe de uma das duas e tudo vira motivo de risada. Desde o primeiro momento o mistério é ambíguo, mesmo com certas provas, telespectador e personagens custam acreditar no que acontece. Voltando aos jovens, após assumir a perspectiva de Asakawa, protagonista do filme, somos bombardeados com relatos de jovens sobre a maldição dos 7 dias. Chega a ser ridículo. Imagina um cenário onde algo mata sem parar pessoas joviais, mas por algum motivo isto não recebe atenção alguma da mídia. Em qualquer outra produção isto seria um erro, aqui não. O segundo caso ocorre quando 2 jovens morrem dentro de um carro enquanto têm relações sexuais. Uma forma bem bizarra de se morrer, com certeza, e que nos leva novamente à ideia de jovens fazendo merda, isso sendo ignorado pela sociedade, pois são jovens, é comum, eles fazem isso o tempo todo, tudo se repete. A partir disso já existe muito sobre o que se pensar no filme, mas ele ainda expande isso, levando a outras posições, como quando tomamos a ciência do filho de Asakawa, este que nem reconhece o próprio pai, apesar da figura ser um personagem recorrente, basicamente um segundo protagonista ao lado de Asakawa, Yoichi, personagem sempre colocado em segundo plano pelas ações da protagonista, como se fosse um peso à sobrevivência da própria. Claro, um dos objetivos de Asakawa durante o filme é salvar o filho, que também assistiu a fita.
O problema é que ele só teve acesso ao conteúdo macabro por um descuido de Zakawa. Quando isso acontece, vemos brevemente um altruísmo por parte dela, algo totalmente falso se considerarmos o que vem mais à frente. Além desses, temos mais um núcleo de negligência representado no inimigo do filme, Sadako. Fruto de experimentos tentando provar o paranormal, Sadako teve as suas capacidades sobre-humanas e aparência assustadora como resultado disto, ocasionando uma criança da qual ninguém gostava. Demonstrando afeição apenas pela mãe, alguém com as mesmas condições, Sadako foi morta pelo próprio pai por ser considerado uma aberração que nunca conseguiria viver em sociedade, não tendo nem mesmo a chance de tentar. Da história do poço. Enfim, percebe como o filme mostra, tirando a cena inicial, toda essa omissão em torno dos jovens em geral, em todas as faixas etárias e gêneros, de forma muito sutil. Há uma moral conservadora que impede qualquer um de se pronunciar sobre os deslizes adolescentes, onde todos os adultos sabem que aquilo é errado e dar um mero conselho seria perder tempo. Assim o ciclo se repete. Já que eu sou bom demais para você, vou relativizar todas as suas ações. E ainda mais cruel pensar o efeito deste fenômeno em crianças. Uma mãe que dá mais atenção ao trabalho do que ao filho por escolha própria, deixa um ser em aprendizado à mercê dele mesmo. É algo cruel. O filme nos dá consciência, porém, de que seria muito raso ter somente a perspectiva de menosprezo por parte dos pais. Então entra a personagem de Sadako. Ela, em momento algum da história ou de sua vida, fez algo errado onde pudesse ser culpada. É claro, ela comete um ato de homicídio, só que em circunstâncias onde era pressionada pelo ambiente e viu a única pessoa com a qual se importava ser ameaçada. Junte isso a um ser sobrenatural, sem noção de certo e errado, e nenhum convívio com humanos. O estranho seria pensar de que ela ficasse sentadinha no canto sem explodir a cabeça de alguém. Lado a lado com outros casos de negligência do filme, podemos até dizer que esse aqui é o único sério, sendo este o objetivo do filme. Existe uma parcela mais adulta da população que apenas irá se comunicar realmente com os mais jovens quando um deles fica louco devido a essa condição bizarra, gerado por uma cultura igualmente bizarra. É visceral e tem muito sentido aqui dentro. Ok, esse filme tem duas construções simultâneas. O ódio de Sadako demonstrado no descuido com os jovens durante todo o filme e a aventura de Asakawa com seu ex-marido, Takayama, em busca de salvação. Ou seja, primariamente algo egoísta que levará a uma satisfação. Visto o primeiro conceito, vamos ao próximo. Ringo apresenta um caráter exploratório muito grande dentro de sua história, e aqui acompanhamos uma jornalista exercendo a função de personagem principal. Não temos uma aventura propriamente dita, mesmo com a jornada bem convincente de vários cenários, o que ajuda bastante o filme a não ser monótono, com a constante movimentação dos personagens realmente levando a locais diferentes. A real intenção do filme com esses deslocamentos é passar a sensação de urgência da situação. Notamos isso em como o filme flui de forma natural. Os dois protagonistas passam a maior parte do tempo deste filme pesquisando e conversando entre si mesmos e com outras pessoas sobre o caso a fim de obterem respostas. Correto, mas aqui a produção possui um aspecto amador. Os japoneses provavelmente tiveram R$2 de orçamento, o que levou as situações a ficarem mais críveis. Um aspecto único desse filme, de certa forma. Eles têm 7 dias para sobreviver. A cada dia o estado de agitação aumenta. E é aqui onde o realismo do filme é exposto. Os dois protagonistas não podem simplesmente largar o seu trabalho no primeiro dia da maldição e saírem por aí caçando um fantasma que nem sabem se realmente existe. Cada dia tem seu próprio ritmo, onde cada personagem reserva o seu tempo livre para investigar o caso. Inevitavelmente, após chegarem na metade do seu tempo de vida, vemos uma virada da história para outro cenário, onde as obrigações passam a ter importância nula. Dentro de qualquer outro filme, menos preocupado a métodos e detalhes, uma virada deste tipo seria algo forçado. Aqui tem sentido e acontece em ritmo incrível. De forma mais específica, existe uma jornada dentro do filme que não resulta no final, mas entrega a conclusão. Asakawa e seu ex-marido precisam acabar com a maldição para que ninguém mais morra decorrente da própria, o que resulta nos dois indo atrás de Sadako, entidade responsável pelo conflito. Pulando toda a parte não conveniente aqui,
eles conseguem chegar ao túmulo do espírito, o famoso poço, esvaziado por eles, chegando ao corpo, onde uma cena muito bonita acontece. A protagonista abraça o cadáver de Sadako, demonstrando compaixão pela situação a qual vemos ela ser submetida durante toda a sua vida. Fim. Ou não. O filme não é sobre isso. Com esse episódio final, vemos uns 2 possíveis términos para essa história. Poderia ser assim, se o filme fosse construído de outra maneira. A obra nos deixa entender que Asakawa nunca deu ao próprio filho o amor de uma mãe, pois o culpava pela separação com o marido, o que é representado na cena onde Yoichi encara o próprio pai na chuva. São existências conflitantes. Agora me diga, como uma progenitora tão insensível quanto esta pode receber redenção por todos os seus atos devido a um pequeno momento da história onde é uma boa mãe? É uma construção muito certeira para uma reviravolta que acontece nos momentos finais. Muda toda a sensação do filme. Claro, ao ver uma segunda vez ou pensar o filme como eu fiz aqui, você percebe que a ideia sempre foi levar a essa conclusão. Os elementos estão dispostos desde o início para isso, só que você é simplesmente iludido pelo filme na primeira assistida. Logo, prosseguimos. Eu sei que parece muita euforia da minha parte elogiar uma premissa tão datada nos dias de hoje. Vários filmes beberam desta fórmula para criar experiências mais refinadas, usando de sua estrutura, elementos de terror e caracteres técnicos. Isso aqui é um pouco injusto e anacrônico não tratar esta obra como válida. Ela funciona atualmente justo por ser a essência de algo que se misturou aos mais diversos tipos de terror para gerar o que temos hoje, um horror lento. Como disse acima, existem esforços para tornar a narrativa algo movimentado, sendo o elemento de terror em si algo trabalhado para dar a cara em momentos onde você, de certa forma, aceita o susto. O medo se adequa de todas as formas para existir. Poderia ser uma aventura com foco em maternidade, onde Sadako receberia o amor de uma mãe ao fim. Poderia ser uma história sobre encarar o passado, onde Sadako representaria um símbolo de tolerância para que as gerações futuras não cometam o mesmo erro. Esta história poderia ter os mais diversos direcionamentos. Assume apenas um e dentro dessa direção sabe muito bem o que faz. O que faz esse amontoado de ideias funcionar? Quando chegamos aos 10 minutos finais do filme, o caminho de redenção da protagonista foi trilhado. Afinal, o seu tempo se esgotou sem que ela morresse. O problema é o seguinte, o marido de Asakawa é encontrado morto, justamente quando seu prazo havia expirado. A situação vira de cabeça para baixo, pois seu filho ainda pode estar em perigo. Direcionado pela fita, Asakawa descobre a regra da maldição. Quando alguém assiste, uma cópia da gravação deve ser feita e repassada dentro do prazo de 7 dias. Assim, a vítima passa um infortúnio para outro, um grande ciclo de Ouroboros. Descobrimos que em nenhum momento Sadako deixaria alguém que assistiu a fita ser vivo. Esta criatura demonstra apenas um sentimento em relação ao mundo do qual foi rejeitada, e é o ódio. Ódio pelos adultos que foram egoístas, hipócritas, insensíveis com a sua situação. E ódio pelos adultos que ainda perpetuam este comportamento diabólico. No seu genocídio, jovens igual a ela não serão poupados, o que não importa. Afinal, um dia todos se tornarão iguais àqueles que a discriminaram. E tudo isso é Ringo. Esse foi o meu primeiro vídeo nesse canal, espero que tenham gostado. Deixem um like. Aí embaixo tem alguns links que eu usei para fazer o vídeo, caso tenha alguma curiosidade sobre o horror japonês. Também tem o Instagram da própria Sadako, deem uma olhada, é interessante, é bem interessante. E como último recadinho, vou deixar avisado, velho. Todo mês neste canal terão 2 vídeos meus. O próximo é de One Piece. Falou!